Não sabemos por que os gregos usavam um giro tão curto. Talvez tenha algo a ver com estilo. O fato de que os gregos não eram apreciados apenas pela distância, mas também pelo estilo e pela graça na execução. Greek sports was valued not only for achievement but also for the style and grace with which it was carried out. Hoje, a ligação entre os dardos no esporte e as lanças de guerra foi em grande parte esquecida. Os atletas usavam dardos mais leves que os militares, já que a distância era o objetivo, em vez da letalidade. Os dardos olímpicos eram provavelmente feitos de madeira, cortados com cerca de altura de um homem, com uma ponta cega de metal para ajudar na trajetória. Os antigos lançadores de dardo usavam atiradeiras de couro. Isso tinha um efeito balístico que aumentava a precisão e a distância. O salto em distância era o único evento de salto nos Jogos, mas ele era muito diferente do esporte moderno. O salto em distância dos antigos gregos era realizado com dois halteres, dois pesos segurados nas mãos que eram balançados em um pêndulo durante o salto. Sabemos poucos detalhes sobre o esporte, já que os registros antigos pouco mencionam as técnicas. O recorde mundial atual é de 8,95 metros. Contudo, existem registros antigos de saltos com mais de 16 metros. Não temos certeza se o salto em distância antigo era um salto único ou um salto triplo. Aristóteles comenta que não era apenas um único movimento contínuo, mas fica difícil saber se ele se referia ao ato de mover os braços para frente e para trás, ou se eram, na verdade, 3 saltos separados.
A corrida e a luta completavam o pentatlo. A ordem dos eventos não é conhecida, tampouco a forma como eram pontuados. É possível que os 4 primeiros eventos não tivessem um vencedor e a luta decidisse o resultado. Diágoras de Rhodes foi o homem mais alto que já viveu e o melhor boxeador. 16 anos depois de vencer a coroa olímpica, ele viu seus 2 filhos serem coroados campeões. E triunfantes, os meninos levantaram o pai sobre os ombros, com o público gritando: "Morra Diágoras!", pois não lhe resta nada se não ascender ao Olimpo. Então, Diágoras baixou sua cabeça e morreu. Hoje, os campeões do boxe olímpico são tão ilustres quanto nos tempos antigos. Mas os antigos boxeadores pagavam um preço ainda mais alto pela fama e pela glória. Os boxeadores dos jogos antigos usavam tiras nas mãos e nos braços. Elas eram feitas de couro bovino macio. Ao longo dos séculos, as tiras se tornaram mais duras e perigosas. Na época romana, os cestos eram usados com um peso extra de ferro ou chumbo. As tiras mais leves levavam a uma luta mais ágil, com ênfase na técnica. As faixas pesadas criavam uma competição bem mais brutal. Não havia ringues, rounds ou limite de tempo. As lutas eram separadas por sorteio, não por peso. Qualquer golpe com as mãos era permitido, mesmo em um oponente caído. Apenas abraçar, chutar e apertar os olhos era proibido. Às vezes, as lutas duravam muitas horas, até que um dos lutadores fosse nocauteado ou admitisse a derrota. O pancrácio era uma combinação entre o boxe e a luta, mas as regras eram bem diferentes. Essa era uma luta sem restrições. Socos, tapas, chaves de perna e de braços eram permitidos. Apenas morder e apertar os olhos eram proibidos. A luta prosseguia até que um dos competidores aceitasse a derrota, levantando o indicador da mão direita. O público adorava o pancrácio. Os lutadores de sucesso eram os mais celebrados e bem recompensados atletas da antiguidade. Os vitoriosos em Olímpia eram adornados com uma coroa feita de galhos de cotinos calistepanos, a oliveira sagrada que crescia atrás do templo de Zeus. Antes de serem coroados, fitas eram amarradas à cabeça, braços e pernas dos atletas como sinal de vitória. Mas a vitória em Olímpia trazia mais que apenas uma coroa de folhas de oliveira. Os antigos jogos tinham ligação com a adoração a Zeus e a crença de que ele abençoava os atletas com o talento que lhes permitia destacar-se. Então, os atletas que venciam as provas eram tidos como possuidores de uma qualidade quase divina. E em Olímpia, se você vencesse um desses eventos, poderia erguer uma estátua própria chamada de agalma, e que era apenas um tipo de estátua. Mas se você vencesse 3 competições olímpicas, poderia ter um eikon, que se tornava um ícone, um retrato do atleta especialmente encomendado a um dos melhores escultores da época. Enquanto estátuas e poemas colocavam os campeões olímpicos entre os deuses, recompensas mais mundanas lhes traziam grande riqueza.
Se você se tornasse campeão olímpico, sua cidade-estado pagaria grandes bonificações. Frequentemente, um atleta se tornava um homem muito rico dessa forma. Oinomaus, rei de Pisa, tinha uma filha chamada Hipodameia. Seus pretendentes tinham de tentar levá-la em uma biga. Oinomaus os perseguia e, se os alcançasse, estocava o pretendente com uma lança. 20 tentaram e morreram, até Pélope aceitar o desafio. Ele subornou o cocheiro real, que também estava apaixonado por Hipodameia, para substituir os pinos metálicos da biga real por pinos de cera, em troca de uma noite com a bela princesa. Assim, ele o fez, e Oinomaus morreu quando sua biga quebrou. A harmonia entre cavalo e cavaleiro é claramente visível nos Jogos Olímpicos modernos. E assim era na antiga Olímpia, mas de uma forma muito mais espetacular. As corridas deviam ser emocionantes, já que eram perigosas. O tamanho do percurso, as curvas fechadas, a fragilidade e leveza da madeira, das bigas, a velocidade dos cavalos. Tudo levava a uma competição espetacular. Restam poucas evidências do hipódromo de Olímpia. Ele tinha provavelmente 600 metros de comprimento e 180 metros de largura, largo bastante para 4 bigas. Um sistema elaborado de portões em forma de proa de barco permitia uma largada escalonada. Havia muitas provas de equitação em Olímpia. A primeira era uma corrida de bigas, com 4 cavalos, percorrendo 14 quilômetros. O cocheiro tinha pouco equilíbrio, com as rédeas em uma das mãos e o chicote na outra. A programação incluía uma corrida de bigas com 2 cavalos, uma corrida de cavalos com jockey e uma corrida de mulas. Não havia selas ou estribos para os jockeys. Havia também a calpe, onde os jockeys corriam ao lado dos cavalos. Esses eventos eram os mais luxuosos dos jogos. Apenas a nobreza podia pagar para manter e prover uma equipe. De fato, as honras não iam para os cocheiros ou jockeys, elas eram do proprietário. As corridas de cavalos e de bigas sempre foram esportes da nobreza. Você precisava ser rico para poder bancar uma boa equipe e cocheiro, porque você não queria conduzir a biga você mesmo, já que era muito perigoso. Do mesmo modo, você controlava um jockey, que eram garotos pequenos cuja vida era considerada de pouco valor, ao que parece. Os cavalos eram vendidos por grandes somas de dinheiro na antiguidade. Muitos jovens ricos tinham um cavalo rápido e uma biga nos eventos de Olímpia. Sabemos que Alcebiades, por exemplo, inscreveu pelo menos 3 bigas em um dos eventos e que pegou o primeiro, o segundo e talvez até o terceiro e quarto lugar no mesmo evento. Era quase como comprar um caminho para a vitória, porque quanto mais bigas você inscrevesse, mais chances tinha de vencer. Em 67 d.C., o imperador Nero participou da corrida olímpica de bigas, com um grupo de 10 cavalos. Ele foi derrubado de sua biga, mas subornou os juízes para que o declarassem vencedor, dizendo que certamente teria vencido caso terminasse a corrida. Após sua morte, os jogos foram invalidados e seu nome removido da lista de vencedores. Os Jogos Antigos em Olímpia entraram em declínio, uma vez que as crenças religiosas nas quais eram inspirados começaram a desaparecer. Os raios místicos de Zeus já não tinham o mesmo poder de outrora. As conquistas de Alexandre o Grande no século IV a.C. levaram a cultura grega para longe.
O status de Olímpia foi ameaçado por uma proliferação de jogos e festivais. O nível de opulência e luxo aumentou, conforme as cidades competiam umas com as outras pelo maior espetáculo. Mas a rendição da Grécia a Roma, em 146 d.C., foi como um golpe de misericórdia aos Jogos. A atitude romana perante o atletismo era muito diferente da grega. Para os romanos, os esportes eram um espetáculo e entretenimento. Por isso, gostavam tanto das competições de gladiadores e as corridas de biga. Eles, até certo ponto, acompanhavam outros eventos, como as provas de campo e de pista, aos quais os gregos eram aficionados. Mas eles foram bem menos importantes na época romana. Os esportistas eram tratados como animadores. Quando os romanos chegaram ao poder e começaram a saquear as cidades e santuários gregos, levaram dos santuários milhares de estátuas dos atletas e deuses, estabelecidos ao longo dos séculos. Após o saque de Olímpia pelo exército romano em 87 d.C., os Jogos se mudaram para Roma. Após 2 anos, eles voltaram para o seu local de origem, mas a falta de respeito mostrada por Roma perante os ideais dos Jogos era irreversível. A lista de vitórias olímpicas acabou em 267 da era cristã, mas ela não deixa claro quando os Jogos acabaram. O final oficial pode ser datado em 393 d.C., quando Teodósio, o primeiro imperador cristão de Roma, aboliu por decreto todos os cultos e festivais pagãos. Primeiro vieram os macedônios, depois os romanos. Havia influência das novas teorias, crenças políticas e religiosas. Então veio o cristianismo. Tudo isso resultou no declínio das Olimpíadas. O decreto do imperador Teodósio foi apenas a gota d'água. Το κύκνιο άσμα των αρχαίων Ολυμπιακών Αγώνων. Επί του Βυζαντίου καταργήθηκαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Os jogos foram suspensos no período bizantino, no início da era cristã, mas eles já estavam em declínio bem antes disso. Os jogos perderam muito do seu sentido cultural e religioso. Então o imperador Teodósio teve de pôr fim a eles. Não porque ele se opunha à civilização grega como ela era, mas sim aos Jogos Olímpicos em declínio. Η παράδοση του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού, αλλά ο ξεπεσμός των Ολυμπιακών Αγώνων της εποχής εκείνης. O Templo de Zeus foi incendiado em 426 d.C., quando Roma decretou que todos os templos pagãos deveriam ser destruídos. A grande estátua de Zeus foi reconstruída em Constantinopla, onde houve uma tentativa de recriar os Jogos. Mas em 475 d.C., ela também foi destruída pelo fogo. Nos séculos seguintes, invasores, como os visigodos e os vândalos, devastaram o local. O que restou de Olímpia foi finalmente destruído pelos terremotos e enchentes. Foram os arqueólogos que encontraram as ruínas de Olímpia. Mas ao reviver os ideais dos Jogos, foi o barão Pierre de Coubertin quem salvou seu espírito. O coração de Coubertin jaz convenientemente enterrado em uma coluna clássica, perto do antigo local. Por séculos, o atletismo e seu lar em Olímpia permaneceram intocados e gloriosos. Lá, os estados e cidades se encontravam personalizados em jovens que, imbuídos do grande senso de moral dos Jogos, seguiam com um espírito quase de reverência religiosa. Esses espetáculos incomparáveis deleitavam o povo. Sem dúvida, pouca ambição e muita paixão estavam envolvidas. Não existe reunião de pessoas sem estes fatores, mas o resultado foi algo grandioso e forte, que dominou a civilização grega, influenciando os jovens da nação e depois de todo o mundo.